O pediatra é um dos principais aliados na promoção da saúde de crianças e adolescentes, atuando não apenas no diagnóstico e tratamento de doenças, mas também na prevenção e educação em saúde. Desde os primeiros anos de vida, o acompanhamento pediátrico regular garante que o desenvolvimento físico, emocional e social ocorra de forma saudável, ajudando a identificar precocemente problemas que podem interferir no bem-estar da criança. Para os adolescentes, o papel do pediatra é fundamental na orientação sobre hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, prática de atividades físicas e cuidados com a saúde mental. É também o pediatra quem oferece suporte na fase de transição para a vida adulta, abordando temas como sexualidade, prevenção de doenças e uso de substâncias nocivas. Com um olhar integral, o pediatra se torna um parceiro indispensável para as famílias, promovendo uma relação de confiança que facilita o diálogo aberto sobre questões essenciais para o crescimento saudável e a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. O pediatra como aliado das famílias na promoção da saúde de crianças e adolescentes é o tema desta edição especial do Famílias em Pauta. Olá pessoal, está no ar a nova edição do Famílias em Pauta. O tema de hoje é o pediatra como aliado das famílias na promoção da saúde de crianças e adolescentes. E para falar sobre esse assunto, hoje estão conosco aqui o primeiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Dr. Edson Ferreira Liberal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço à Sociedade Brasileira de Pediatria por tratar de um tema tão importante. Também conosco está o Dr. Sidney Ferreira, ele é diretor financeiro e membro da Diretoria de Defesa da Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Sidney, obrigado também por estar aqui conosco. Muito obrigado, Léo. Agradeço ao amigo Edson Liberal pela oportunidade de falar às famílias, juntamente com a amiga Isabel Madeira, e o parabenizo pela iniciativa e coordenação do Famílias em Pauta. Obrigado. E também conosco está a doutora Isabel Rei Madeira, que também integra a Diretoria de Defesa da Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Isabel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com esses dois colegas, o Edson e o Sidney, muito honrada, e poder representar a Diretoria de Defesa da Pediatria nesse encontro. Muito obrigado. Para começar, a primeira pergunta eu faço à senhora, doutora Isabel. Doutora, queria que a senhora explicasse, para quem nos assiste, quem é esse profissional pediatra, né? Como se dá a sua formação, titulação e educação continuada? Então, o pediatra, para início de conversa, ele é um médico. O médico, ele estudou 6 anos, a pediatria até faz parte do currículo, né? Mas ele se forma médico clínico geral. E aí ele vai se especializar em pediatria. A pediatria é uma especialidade. A titulação em pediatria ela pode ser alcançada a partir de você frequentar um programa de residência médica em pediatria. O médico, ele já formado, ele entra nesse programa por meio de concurso público. E a gente tem, então, programas de residência médica no Brasil inteiro que são credenciados e são fiscalizados pelo MEC. A cada 5 anos existe, então, uma validação desses programas, né? Ele pode também entrar para pós-graduações e aí a titulação tem que ser dada pela Sociedade Brasileira de Pediatria junto da AMB. O pediatra, então, que termina, né, o médico que termina a sua residência, ele tem o título de pediatria, mas a gente sempre recomenda que ele faça também o TEP, que é a titulação pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela AMB, e aí esse profissional, né, na residência, por exemplo, são 3 anos de treinamento, ele passa por todas as questões ligadas à saúde da criança, e ele, então, tem esse título que o capacita 100% no atendimento da criança. Agora que a gente já sabe quem é esse profissional pediatra que a doutora Isabel explicou, eu pergunto ao doutor Sidney, o que diferencia, doutor, o atendimento de crianças e adolescentes pelo pediatra? A pediatria é uma grande e complexa especialidade. Por isso, o pediatra tem a formação de 6 anos de graduação na Faculdade de Medicina, mais 3 anos de residência em pediatria, mais TEP,
e tudo isso que a professora Isabel já citou. Crianças e adolescentes são seres de desenvolvimento, com peculiaridades em cada faixa etária, onde uma mesma doença pode atingir jovens, pacientes em idades diferentes, com diferentes manifestações, diferindo na evolução, na gravidade, no agente que provoca a doença, no tratamento e na prevenção. Há características próprias de cada faixa etária relacionadas ao crescimento e ao desenvolvimento. A diferença também se dá na prevenção, como, por exemplo, nas indicações de vacinas, a depender da idade, na prevenção de acidentes em casa, nos arredores, depois nas escolas e mais tarde nos roteiros dos adolescentes, no uso de preservativo, na promoção da saúde, no tratamento e na recuperação de sequelas. Portanto, é preciso ter capacitação e treinamento específicos e, além de tudo, adequados para atender e cuidar de recém-nascidos, de crianças e adolescentes. O pediatra tem essa capacitação, diferentemente de outras especialidades. Obrigado, doutor Sidney. Eu pergunto agora para o doutor Edson. Doutor, por que é importante para o pediatra compreender o contexto familiar ao fazer recomendações aos cuidados das famílias? Bem, agradeço as respostas anteriores dos meus colegas Sidney e Isabel, porque, na realidade, a pediatra ele tem uma formação, como foi falado, de 3 anos, né? Foi aumentar para 3 anos, e esse profissional está preparado para entender da complexidade que é a questão da criança e do adolescente. Então, o tempo todo, o pediatra trabalha na sua residência com a formação, fazendo histórias, entendendo o contexto familiar, entendendo a dinâmica familiar. É fundamental fazer uma boa história, uma anamnese mais ampla possível, entendendo qual é a dinâmica, o que a criança faz no dia a dia, o que o adolescente faz no dia a dia. Saber desde a história alimentar, né? E as orientações precisam ser dadas em relação a ir ao supermercado, que começa a alimentação, começa a dieta da criança a ir ao supermercado de acordo com as condições gerais. Eu costumo dizer que por que no supermercado tem tanto espaço para biscoito, né? Prateleiras enormes de biscoito, porque as pessoas compram muito biscoito. Então a própria criança, o adolescente que vai lá, força os pais a comprar uma quantidade de biscoito. Então, já começa uma dieta de qualidade nesse momento. A outra questão é, a criança, como é que é o dia a dia dela? Está usando muitas telas? O tempo todo tela? O adolescente está usando tela o tempo todo, né? Essa é uma questão muito séria. A vida de relacionamento, como é que está o desenvolvimento? Ela está sendo estimulada uma vida fora de casa, ir às praças, socializar. Então, é fundamental tudo isso para fazer as orientações. Além disso, um destaque quando tem necessidade de prescrever medicamentos. É fundamental que se desenhe, que mostre efetivamente, perceba no olhar da família se elas estão efetivamente entendendo o que está sendo prescrito. E aí, às vezes, dependendo da criança, se for um escolar ou um adolescente, já pode ajudar no entendimento dessas questões. Então, a questão é múltipla, é fundamental entender todo o contexto para que você possa dar a orientação correta. Obrigado, doutor Edson. Eu volto a perguntar, doutora Isabel, que é um complemento até mesmo da resposta do doutor Edson. Doutora, como que é essa consulta pediátrica? Além do pediatra, né, observar o contexto familiar, o que mais ele precisa observar na consulta? O que os pais também precisam ter nessa relação com o pediatra e observar em relação à anamnese do filho, como foi dito? Então, falando em complemento, eu gostaria até de complementar minha resposta anterior, falando da educação continuada. O pediatra ele não é um indivíduo que terminou a especialização e está formado para o resto da vida. Então, super importante a participação na Sociedade Brasileira de Pediatria. O associado ele tem educação continuada bastante rica e de acordo com o que vem acontecendo, né, aí com a saúde das crianças. Então, falando da consulta médica, a consulta médica ela é muito especial porque, na maioria das vezes, é uma consulta de um indivíduo saudável, embora a gente também, com certeza, vai saber tratar da criança doente, né? Então, na criança maiorzinha, a gente procura fazer a consulta conversando com a criança e a família presente. A consulta do adolescente, ela é recomendada até que seja à parte, né? A conversa do pediatra
com o adolescente separado dos pais, né? Mas claro que vai ter um momento também da reunião da família, então a família sempre envolvida, né? Você vai ter a presença ali, muitas vezes a gente não vai limitar o número de pessoas na consulta, entra pai, entra mãe, entra avó, isso é muito interessante, né? Então é a consulta clássica, né? Anamnese, exame físico, depois a impressão sobre o que a gente encontrou ali e a decisão compartilhada com a família e com a criança também, né? Então, um foco principalmente no desenvolvimento, mas também na prevenção, na promoção de saúde. Eu vou complementar na minha resposta seguinte esses aspectos importantes aí. Obrigado, doutora Isabel. Eu volto a perguntar agora ao doutor Sidney para falar. Doutor, o atendimento por não pediatra pode oferecer riscos à saúde da criança e do adolescente? Penso que sim. Isso pode ocorrer em diversas situações. A clínica médica também é uma grande e complexa especialidade, mas do adulto. Capacita o atendimento de adultos. Eu gostaria de quebrar o protocolo com todo o respeito. Você que está nos assistindo, já pensou alguma vez em levar seus pais ou seus avós ao pediatra? A não ser para assistir à consulta do seu filho? Também não há de querer que seu filho ou seu neto seja atendido por um não pediatra. Independente do nível de complexidade da consulta, que nós só saberemos no momento da consulta, não se pode considerar apto a atender nossos pacientes, nossos pequenos pacientes, aquele que dispôs de apenas alguns meses de treinamento e muitas vezes nem isso. Poderíamos aqui ficar o dia inteiro dando exemplos, né? Muitos poderiam ser dados, mas eu vou dar apenas um. A mãe leva à consulta um lactente, um menor de 1 ano de idade, irritado, chorando muito. Provavelmente não é nada grave, deve ser cólica, dor de ouvido, obstrução nasal, alguma virose sem importância, mas pode ser meningite, que poderá levar à morte ou à sequela, se não diagnosticada e tratada pronta e adequadamente. O pediatra tem que estar apto a pensar também em doença grave. Mais do que isso, saber diagnosticá-la e tratá-la. O pediatra tem essa capacitação. A prevenção das doenças do adulto na infância, de acidentes, a promoção da saúde, também só poderá acontecer se o médico é capacitado a atender crianças e adolescentes. Ou seja, se é pediatra. Obrigado, doutor Sidney, pela excelente explicação. A próxima pergunta vai para o doutor Edson, para ele falar qual a importância do pediatra na comunicação com as famílias, de uma forma geral, para promover a educação em saúde. Na verdade, o pediatra cada vez mais tem que ser um educador, né? Lembrando o Darcy Ribeiro, que sempre tinha a questão que ele fala, educação, cultura e saúde. O pediatra tem que estar sempre integrado a esse trinômio, educação, cultura e saúde. E aproveitar os espaços que ele trabalha para ser um educador, né? Além de orientações gerais, procurar mesmo paciente internado, sempre é um momento de trabalhar a questão da educação, de discutir conhecimentos mais profundos com as famílias, né? Na própria consulta, é fundamental que ele possa pensar sempre com esse lado de que é um educador, que ele precisa trabalhar nessa inter-relação com a família. Na própria consulta, independente se for uma sala de espera, tanto no ambulatório público ou privado, pode-se utilizar esse espaço para você conversar, os alunos, se for na universidade, os residentes, terem essa prática de sala de espera. A sala de espera é um local muito importante para que a gente possa trabalhar questões de prevenção, de promoção à saúde. E uma outra questão que a gente tem que buscar cada vez mais, o pediatra é muito importante, nas equipes integradas em programas de saúde na escola. Então, a gente tem que desenvolver isso, que a criança passa um tempo grande na escola, o adolescente passa um tempo grande na escola, e é fundamental que a gente possa pensar em programas de desenvolvimento, de conhecimento, de práticas saudáveis para crianças e adolescentes. Obrigado, doutor Edson. Eu volto a falar agora com a doutora Isabel.
Doutora, qual que é a importância do pediatra no desenvolvimento da criança e do adolescente? Então, o acompanhamento do desenvolvimento e a promoção do desenvolvimento é o eixo central da nossa prática como pediatra, né? A gente sabe que o desenvolvimento, através dos diferentes estágios, né, da vida, ele vai desde a vida fetal, passando pela infantil até a adolescência. Então, existe até a consulta do pré-natal, né, onde a gente conversa ali com a gestante, né, conversa com o obstetra. E ele, então, vai envolver aspectos físicos, emocionais, intelectuais, sociais e culturais. Então, assim, quando a gente fala em desenvolvimento, é bastante complexo, né? Por exemplo, esse último aspecto aí do cultural, né? Respeitar, né, a individualidade, né, de cada criança, cada família, isso é muito importante, né? Então, o pediatra, nesse sentido aí do desenvolvimento, ele trabalha com promoção e com prevenção, né? Nós acompanhamos a normalidade e também diagnosticamos a anormalidade, né? Com o objetivo de estimular, fazer intervenção precoce, né? Que a gente chama de habilitação, quer dizer, a gente tem atualmente muitas crianças que sobrevivem aí de partos prematuros extremos, né? Crianças com paralisia cerebral, crianças com outras questões que estão se tornando aí cada vez mais prevalentes, né? Como o transtorno do espectro autista, o TDAH. Então, é muito importante a consulta, né, do pediatra visando ao desenvolvimento nesse aspecto da habilitação. E também pedir o progresso de agravos já instalados, que é o que a gente chama de reabilitação. Nesse sentido, o pediatra, ele é, junto da família, aquele que comanda a equipe multidisciplinar. Obrigado, doutora Isabel. Eu falo novamente com o doutor Sidney para ele explicar qual o nível de atenção à saúde é menos complexo. E queria, doutor Sidney, que o senhor explicasse só rapidamente quais são os 3 níveis, né? Para quem está assistindo que não sabe o que se trata nível de atenção à saúde. Primeiramente, eu fiquei muito feliz em ouvir o Edson e a Isabel, e principalmente nessa citação da questão cultural, de respeitar a família, a cultura daquela família, daquele povo, daquela população, e do Edson, do programa do Darcy Ribeiro, que, assim como ele, eu também tive a honra de participar. Bem, com relação à saúde, o nível menos complexo, eu participei certa vez de uma discussão sobre quais especialidades deveriam obrigatoriamente exigir título de especialista para os médicos que atendessem doenças a elas, especialidades relacionadas. O grupo designado apresentou inicialmente para discussão 6 especialidades pela complexidade de seus atendimentos. A pediatria não estava na lista. Começaram a selecionar as mais complexas especialidades e deixaram de fora a pediatria. A consulta em um ambulatório de pediatria da rede de atenção primária é o pediatra, a família e uma criança ou adolescente com uma queixa e uma história. O pediatra tem como ferramentas sua capacidade de entender a queixa principal, a história da doença atual, fazer a anamnese, fazer o exame físico e desenvolver o raciocínio clínico, formular suas hipóteses diagnósticas, seus diagnósticos diferenciais e decidir se vai pedir algum exame complementar, se vai aprofundar a investigação, se necessita de um procedimento imediato, se refere para casa ou para internação, qual o tratamento mais adequado naquele caso, sem contar com as dificuldades locais. Esse é um atendimento complexo. Então, a complexidade se dá em qualquer dos níveis de atenção à saúde da criança e do adolescente. Quando falamos em atenção primária ou rede primária de atenção, falamos com relação à primária, de primeira, quer dizer primeira ou principal. Não quer dizer empirismo, não quer dizer primarismo. Quando bem feita,
A atenção primária diminui exames, internações, procedimentos necessários, gastos, evita a cronificação da doença, sequelas, morte. E, muito mais importante, evita dor e sofrimento. Obrigado, Dr. Sidney. Para encerrar, a última pergunta eu faço ao Dr. Edson, para ele dizer o que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito para ampliar suas formas de comunicação com as famílias. Bem, antes de entrar propriamente na resposta a essa pergunta, dizer da felicidade. A gente está aqui com colegas de tão alto nível, tão dedicados à causa pediátrica, né? E dizer que hoje a gente tem a estratégia da família, né? Mas é preciso que nessa estratégia ou o pediatra esteja totalmente integrado, ou pelo menos seja uma referência para que tenha consultas frequentes com o pediatra. O médico da criança é o pediatra, é fundamental a gente deixar isso claro. A Sociedade Brasileira de Pediatria é uma entidade centenária, é a maior sociedade de especialidade do Brasil e a terceira do mundo. Ela tem 32 departamentos e 22 grupos de trabalho. E o que faz esses departamentos e grupos de trabalho em relação a essa questão do contato da informação com a população? Faz documentos, emite notas, faz gravações, então tem um material muito, muito amplo produzido, que eu sou um dos coordenadores, ajudados pelo Léo, por todos os departamentos. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria quer cada vez mais ser fonte confiável de informação para a família brasileira. E isso a gente tem desenvolvido muitos materiais que possam ajudar a combater as fake news. Hoje a gente entra na internet, coloca lá um descritor de alguma palavra, 90 e poucos % são informações incorretas, são informações erradas. Às vezes, e no passado tivemos um período assim, com muito até o próprio governo desenvolvendo informações erradas. E precisamos combater as fake news. No nosso site, a gente tem um site Pediatria para Famílias, que é um site que tem muito material produzido, que é a respeito da questão de perguntas e respostas. Tem um gibi da Mônica lá que combate a questão da fake news relacionada à vacina. Tem todas as informações, tem um site. O segundo produto é o podcast, que no nosso caso a gente colocou podcast, que é da pediatria, e videocast. Inclusive esse videocast é uma novidade agora, que é o Pergunte ao Pediatra, que em breve estará no site também, Pediatria para Famílias. Mas já está nas nossas redes sociais, cada dia um tema. E todo tema que a família procurar já vai ter no nosso site, Pediatria para Famílias. E o nosso programa aqui, Famílias em Pauta, que está hoje, que é mais profundo, que aí é um programa com 15, 25 minutos de duração, que trata de um tema específico. Então, é uma fonte de informação. A sociedade está trabalhando firmemente nisso para que tenha mais informações corretas à disposição das famílias, e isso é um trabalho que dá imensa satisfação a nós da sociedade, que além de capacitar, ajudar a capacitar os pediatras, hoje tem esse lado também de favorecer informações confiáveis para as famílias. Obrigado, Dr. Edson. A gente chegou ao final do Famílias em Pauta. Quero agradecer a cada um de vocês por tirar um tempo para participar aqui conosco. Dr. Edson, muito obrigado aí por participar aqui nesta edição. Muito obrigado, foi uma honra e um prazer tratar de um tema tão importante com dois colegas tão queridos como Sidney e Isabel. Obrigado. Dr. Sidney Ferreira, também muito obrigado por participar conosco aqui hoje. O agradecimento é meu, também uma honra participar de colegas, além de amigos, colegas importantes na nossa especialidade, professores importantes, formadores de opinião, e muito conscientes com a importância da nossa especialidade. E a Sociedade de Pediatria, há 114 anos, lutando por um melhor atendimento à pediatria, às crianças, aos adolescentes, em defesa da pediatria, da ciência, da medicina, em defesa da população e das famílias. Muito obrigado, Edson. Obrigado, Dr. Sidney. Também, doutora Isabel Madeira, muito obrigado por participar conosco aqui. Suas considerações. Eu também quero agradecer, né, o prazer de ter participado aqui junto, não só dos dois colegas, mas do Léo também. E lembrar, né, que aqui para as famílias, né, que elas podem entrar no site da SBP, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Conselho
Federal de Medicina e procurar, né, no Conselho Federal o RQE, né, que atesta ali a especialidade daquele profissional, que ele é médico e que ele é pediatra, e também no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu acho que tem um espaço lá, né, procure seu pediatra, e aí você vai saber quem é esse seu pediatra. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. E como o Dr. Edson já falou, lá no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, você encontra diversos materiais disponíveis sobre a saúde das crianças e dos adolescentes. São textos no formato de perguntas e respostas, podcasts, cartilhas, e-books, revista em quadrinhos, documentos científicos e muito mais. Acesse o site, está aí, pediatriaparafamilias.com.br. Você que gosta de redes sociais, siga os perfis Pediatria para Famílias nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. A gente está lá no Instagram e também no Facebook. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para nós, famíliasempauta@sbp.com.br. Vou repetir, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos. A gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá!